Olá, bom dia. Eu gravei este vídeo junto com minha colega Rose, porque o Brasil se encontra numa situação, como no mundo todo, de pandemia do coronavírus, né? Por isso estamos impossibilitados de apresentar nosso trabalho pessoalmente. Então, vamos começar a apresentação do nosso trabalho. Universidade de Feira de Santana. Apresentação de pré-projeto da disciplina Linguística Aplicada sobre a orientação do professor Alexandro Beckhouse. As autoras do pré-projeto sou eu, Iane Cordeiro de Lima Miranda, e minha colega Rose Gleide Araújo. O tema escolhido por mim e pela minha colega Rose para o tema deste pré-projeto as dificuldades de alunos brasileiros na aprendizagem de espanhol como língua 2. As hipóteses levantadas por mim e por Rose foram as seguintes. As dificuldades que mais tem ficado assim, que tem se evidenciado nos nossos estudos, tem sido a transferência da língua materna para a língua 2, ou seja, da língua materna para o espanhol, e principalmente os usos das duplicidades, que tendemos a utilizar palavras da língua materna na língua espanhola, às vezes da espanhola na língua materna, a utilização inadequada dos artigos, que ficou evidenciada assim, dos artigos lo e lá, porque os estudantes brasileiros os aprendizes brasileiros tendem a não saber usar na forma correta esses artigos. Também não podemos generalizar por completo, né? Mas algumas situações que não se identifica a hora correta de utilizar. A utilização incorreta dos verbos de câmbio e uma atenção aí para o verbo ficar, que o verbo ficar na língua portuguesa utilizamos para as diversas situações, mas no espanhol não existe o verbo ficar, é o que dá. E tendemos a utilizar sempre o ficar na oralidade, sempre fica evidente essa questão do verbo ficar. Não só o verbo ficar, mas como alguns outros verbos de câmbios, os alunos tendem até evitar utilizar esses verbos para não usar de forma inadequada. Uma outra questão levantada e que esta pode ser considerada assim, das hipóteses que mais chamou atenção é a utilização de materiais didáticos inadequados, porque alguns materiais eles não levam em consideração a dificuldade desses alunos brasileiros. Então, há uma necessidade de se pensar em materiais didáticos que esses alunos, esses aprendizes brasileiros ajude a sanar um pouquinho das dificuldades. Então, se pensa em um material que ajuda os alunos brasileiros nessas dificuldades, então, com certeza vai melhorar nessas dificuldades, vai sanar alguns problemas. A pergunta problematizadora do nosso pré-projeto é a seguinte: quais os desafios encontrados por brasileiros na aprendizagem de espanhol como língua 2? Como eu falei anteriormente, há uma necessidade os brasileiros têm encontrado algumas dificuldades para aprender o espanhol como a língua 2, por conta das interferências da língua materna. E das questões que me levou a escolher essa temática e que me levou a fazer essa pergunta juntamente com Rose
é um material do professor Otávio Góes Andrade, de 2002, é que ele fala sobre a matriz do verbo ficar, e nesse material também ele questiona um pouquinho acerca dos materiais. Ele fala da necessidade de se pensar materiais que ajude, que sejam válidos e que ajudem os alunos brasileiros a sanar essas dificuldades que eles encontram com mais, aqueles erros que é usado com mais frequência, aqueles erros que são cometidos com mais frequência. Então, se pensa em um material didático que leve em consideração todas essas questões, vai ajudar, vai facilitar para o professor, ajudar esse aluno. Claro que depende para sanar esses problemas também depende de um olhar mais atento do professor para o aluno, para as dificuldades que ele tem, para indicar os materiais adequados para que esses erros sejam corrigidos ao mesmo tempo que eles são detectados. Então, há uma necessidade de saber, de avaliar, né, os materiais didáticos, as práticas pedagógicas dos professores, se as práticas estão sendo válidas, que se tem resultados positivos, se tem tido resultado negativo, necessita toda de uma questão, de um olhar mais sensível para isso. E o objetivo geral do nosso pré-projeto é promover reflexões acerca das dificuldades no ensino-aprendizagem da língua espanhola como língua 2 para brasileiros, ressaltar as deficiências dos métodos utilizados durante esse processo pelos professores. O objetivo específico, os objetivos específicos são analisar as influências de determinadas metodologias no processo de aprendizagem dos alunos, destacar algumas falhas nas práticas pedagógicas, umas possíveis falhas, né, nas práticas pedagógicas no ensino da língua espanhola, observar a contribuição do uso do material didático que é utilizado nas aulas de espanhol como língua 2 e refletir também sobre a formação dos docentes da língua espanhola, uma vez que alguns estudantes, algumas pesquisas já mostram que alguns estudantes já estão insatisfeitos, mesmo nos bancos das universidades, eles têm essa dúvida se vai dar conta ou se não vai dar conta de ser um bom professor de língua de espanhol como língua estrangeira, e essa é uma avaliação que é válida, né, para um professor ou um futuro professor já ir pensando todas essas questões. Se o professor ele está fazendo essa avaliação, é porque ele quer ser um bom professor e vale a pena refletir um pouquinho sobre essas questões todas que eu citei anteriormente, e minha colega Rose ela vai prosseguir com a apresentação do nosso projeto. Bom dia, eu vou dar continuidade à apresentação falando dos objetivos específicos. Analisar as influências de determinadas metodologias no processo de aprendizagem dos alunos. Analisar as metodologias nos permite melhorar as técnicas pedagógicas, promovendo um melhor ensino-aprendizagem. E destacar algumas falhas nas práticas pedagógicas no ensino de língua espanhola, porque sempre existem as vantagens e as desvantagens, seja na metodologia, seja na prática. Então, vamos destacar algumas falhas que encontramos. Observar a contribuição do uso do material nas aulas de espanhol como L2 e refletir sobre a formação dos docentes da língua espanhola. Sanches, 2010, ele diz que é importante que o professor saiba métodos efetivos para ensinar uma língua e que um bom professor deve dominar técnicas e habilidades didáticas. Resumindo, ele quer dizer que, além de conhecimento acadêmico, o professor tem que saber como ensinar. Vamos passar aqui. Justificativa. Justifica-se a realização deste pré-projeto
por propor reflexões acerca da formação docente, bem como a sua implicação na atuação como professor de espanhol, como um L2. Pretendemos, portanto, contribuir com os estudos sobre as práticas de ensino da língua espanhola. Ao professor cabe o desafio de ajudar a desenvolver a competência linguística dos alunos, apresentando objetivos claros e possíveis de serem atingidos. E o referencial teórico, que eu vou citar aqui, Durão, 2004, página 130, que ele diz: pelo menos entre línguas tipicamente próximas, a interferência é a principal fonte de erros. Vou tentar colocar com minhas palavras. Isso acontece porque o aprendiz da língua espanhola, no caso, tende a substituir traços fonológicos, morfológicos, sintáticos e semânticos da língua estrangeira pelo da própria língua materna, com os estudos sobre as práticas de ensino da língua espanhola. Ao professor cabe o desafio de ajudar a desenvolver a competência linguística dos alunos, apresentando objetivos claros e possíveis de serem atingidos. E o referencial teórico, que eu vou citar aqui, Durão, 2004, página 130, que ele diz: pelo menos entre línguas tipicamente próximas, a interferência é a principal fonte de erros. Vou tentar colocar com minhas palavras. Isso acontece porque o aprendiz da língua espanhola, no caso, tende a substituir traços fonológicos, morfológicos, sintáticos e semânticos da língua estrangeira pelo da própria língua materna. Resumindo, ocorre interferência da língua materna. E aqui algumas referências, que nós trabalhamos neste projeto. E eu gostaria de ressaltar que aprender um idioma não é apenas uma necessidade cultural, mas sim um investimento na própria carreira profissional. Se engana quem pensa que hoje basta saber o inglês. O espanhol também é muito valorizado e necessário. O espanhol é a segunda língua mais falada no mundo, de acordo com a pesquisa do Instituto Cervantes. Mesmo sendo um idioma tão importante, tão falado, escrever, ler, falar e entender o espanhol não é tarefa fácil. E é isso que nós queremos mostrar nesse projeto, que essas dificuldades existem, mas que também estamos apresentando soluções. E é isso. Bom dia, espero que vocês tenham entendido a nossa apresentação.